Meus amigos, esse vídeo é para fazer alguns esclarecimentos. Muitos youtubers estão sob censura rigorosa. Talvez alguns dos amigos que nos acompanham não saibam, mas nós estamos sendo vigiados de perto pelos costumazes checadores e podemos eventualmente sim responder processos ou parar até mesmo no chilindró, dependendo do que falamos. Então peço a compreensão dos amigos se eu não dar coraçõezinhos ou responder os comentários a partir de agora. Até quando? Bem, vamos aguardar. Agora mais um esclarecimento, esse para os meus amigos portugueses. Sim, esse canal tem muitos amigos em Portugal, não só brasileiros, como portugueses mesmo, que estão preocupados e querem saber o que de fato está acontecendo no Brasil, já que as informações por lá também são todas filtradas pela mídia mainstream, claro. Assim fica difícil entender o que está acontecendo. Em rápidas pinceladas, digo aos amigos portugueses que o Brasil passou por uma eleição de segundo turno para eleger o presidente. O adversário do presidente Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia governado o país por 8 anos, venceu por uma pequena margem. Bem, comemorou-se a vitória, mas logo em seguida algo muito estranho aconteceu no país. Aqueles que perderam, os eleitores de Bolsonaro, começaram a ocupar a frente dos quartéis. Caminhoneiros bloquearam estradas e a população, em apoio aos caminhoneiros, começou a se dirigir para a frente dos quartéis, dizendo que o povo, este povo verde-amarelo, não aceitou a derrota de Bolsonaro, ou melhor, não aceita a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Por que na frente dos quartéis? Evidentemente para mostrar que está insatisfeito e não acredita pelo menos em uma das instituições republicanas, aquela, por exemplo, que controlou as eleições. Em relação às eleições, esclareço aos portugueses amigos que o Brasil vota em urna eletrônica cujo voto não pode ser auditado. Por conta disso, um dos participantes do pleito, ou unicamente ele, Jair Bolsonaro, pediu que houvesse pelo menos um mínimo de transparência para evitar a sensação de fraude. Então o STF convidou, antes do primeiro turno, as Forças Armadas para acompanharem as eleições. Bem, detalhe, as Forças Armadas fizeram um relatório do que aconteceu no primeiro turno. Esse relatório não foi apresentado para o Supremo Tribunal Eleitoral no primeiro turno, para ser apresentado depois que o pleito se encerrasse, após o segundo turno. Acontece que o relatório ainda não foi divulgado. Outro detalhe, o presidente Jair Bolsonaro tem 72 horas para se manifestar em relação ao pleito. Isso normalmente acontece logo nas primeiras horas depois de declarado o vencedor. É comum que o perdedor parabenize o vencedor, ofereça-lhe apoio e diga, ainda que protocolarmente, que o seu adversário será agora o único comandante de toda a nação, independentemente dos votos que não teve. Só que neste caso não aconteceu ainda. O presidente Bolsonaro, já passam-se 35 horas desde o pleito, desde o anúncio da vitória de Lula, e o presidente Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória e nem disse algo contrário. Ele simplesmente mantém-se em silêncio, o que tem gerado uma certa agonia por parte da esquerda, representada por Lula, e por parte da direita, representada por ele próprio. Estamos num impasse. O presidente Bolsonaro não disse se reconhece a vitória ou se não reconhece. Bem, agora unindo esses dois fatores, o relatório das Forças Armadas em relação à legitimidade do pleito e a fala de Bolsonaro, temos que considerar aqui duas possibilidades. Uma, que Bolsonaro tem conhecimento de um relatório que pode implicar em, digamos assim, não quero usar uma palavra proibida aqui, mas irregularidade nas eleições. O que
ou permite não reconhecer a derrota, ou então está esperando um momento de tranquilidade espiritual para, se for o caso em que o relatório das Forças Armadas atestarem que houve sim irregularidade, foi tudo legítimo, dizer que torcerá para o Brasil e desejará que o próximo presidente consiga fazer pelo menos um governo bom para o povo, etc. e tal. Tudo isso, como disse, é pro forma. O fato é o seguinte: a expectativa é que Bolsonaro não reconheça a vitória de Lula, porque há também a expectativa de que o relatório das Forças Armadas mostre ou revele inúmeras irregularidades, não apenas em relação à máquina de votar, como todo o contexto que envolveu as eleições. É bom esclarecer aqui aos amigos portugueses que não houve isonomia nessas eleições. Um candidato foi visivelmente muito prejudicado, esse candidato foi Bolsonaro, em relação a outro, principalmente no que diz respeito à forma como ambos foram tratados pela grande mídia. Mas isso é só um detalhe que faz parte do pacote. Há suspeitas também de que um dos candidatos teve suas propagandas eleitorais não divulgadas, por assim dizer, enquanto a lei as obrigava aos veículos de comunicação, principalmente as rádios, a comunicarem de forma igual, equânime, entre os dois candidatos. Tudo isso poderá estar dentro do relatório que invalidaria, uma vez comprovado, as eleições de 2022 para presidente. Então, é este o momento que o Brasil vive. Um grande eleitorado de Bolsonaro começa a ir para as ruas para dizer que não aceita a vitória de Lula e, por outro lado, o silêncio do presidente e o que pode conter no relatório. A expectativa no relatório das Forças Armadas. A expectativa é essa. É um momento de muita tensão. Eu, com alguma liberdade a mais, estou no Twitter nesses últimos dias. Estou mais no Twitter. Então você pode acompanhar-me pelo Twitter. Basta entrar no Twitter e digitar Professor Belei. Lá você encontrará os meus posts. Eu estou atento a tudo que está acontecendo. Depois, se eventualmente toda essa tensão passar e nós voltarmos à normalidade democrática, eu voltarei aqui nos meus vídeos para esclarecer todo este momento em que nós vivemos, segundo a minha visão, claro. Feliz terça-feira a todos. Hoje será um dia de muita concentração no Brasil, na frente dos quartéis. Abraço Brasil, abraço Portugal, até depois.